recadinho aqui, tu que gosta de filmes, séries, quadrinhos, todo esse universo pop. Eu crio uns pôsteres baseados justamente nisso. E eu tenho uma série de pôsteres que estão na Urban Arts. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, se quiser conferir, dá uma olhada lá. Tem vários pôsteres meus lá, confere. Dá uma visitadinha no site, falou? Era isso? Valeu! Olá, eu sou Emerson Viscoff e você está no Old Pirata. Bem-vindo a bordo. Bom, eu vou falar sobre uma série original Netflix. É uma série austro-alemã que muita gente está reclamando, digamos assim. Não sei se é bem reclamar. É a série Freud. Ich bin ein Haus. In mir ist es dunkel. Mein Bewusstsein ist ein einsames Licht. Eine Kerze im Luftzug. Alles andere liegt im Schatten. Aber sie sind da. Die anderen Zimmer, Nischen, Gänge, Treppen, Türen. Baseada, ela não é baseada, na verdade, é aí que tem muitos erros, muita confusão, as pessoas estão confundindo, que muita gente está assistindo essa série pensando que ela é baseada completamente, quase uma biografia, psicanalista Sigmund Freud, mas não é. Ele é apenas usado como pano de fundo, apesar dele ser o personagem principal, ele acaba sendo quase que um pano de fundo, pegar o Sigmund Freud e a partir dele criaram uma história. Eu achei bem legal isso, pegar um personagem existente, que existiu, uma personalidade, uma grande mente, e a partir daí construir uma ficção. E aí que está a história. A série Freud é uma ficção, não é uma série baseada completamente. Na verdade, tem muito pouco de fatos reais ali. Simplesmente pegaram um personagem histórico e a partir daí criaram toda uma ficção. Eu acho bem interessante, muita gente não gostou, mas na minha opinião eu achei interessante. A série se passa na Viena de 1886, logo no início da carreira do Freud, que seria assim, tempo de estudo dele, que ele ainda estava estudando, fazendo alguns experimentos, e muitos experimentos com a hipnose. Na série, inclusive, ele larga a hipnose, chega uma parte, não vou dar muito spoiler, e na realidade, na vida real, digamos assim, histórica, ele realmente largou a hipnose por achar que não fazia efeito esse tipo de tratamento. Freud era um grande pensador das entranhas da personalidade, do eu, das obscuros, digamos assim, do cérebro, da cabeça humana, do que a gente realmente vive, do que a gente expõe, aquelas gavetinhas que estão lá no nosso cérebro, na nossa personalidade, escondidas e com todos os traumas que a gente passa durante a vida de infância, ficam lá meio que escondidos. Bom, a série, isso aqui é só um pequeno adentro, digamos assim. E nessa série o Freud é quase que um Sherlock Holmes. Tem umas pitadas de Sherlock Holmes, assim, até a ambientação toda. Aliás, falando em ambientação, uma das coisas que eu gostei muito foi da ambientação. Eu gosto desse clima, usar uma ambientação, uma fotografia, uma filmagem muito boa, os cenários são muito bem feitos. Eu acho que eles reproduziram muito bem a época em que se passa a história. Eu acho que foi bem fiel, acaba conseguindo te remeter ao clima, assim, pelo menos a mim eu tive essa sensação. E a série também me lembrou muito uma ótima série que eu assisti também da Netflix, O Alienista. É um clima meio parecido, assim. E também me lembrou um pouco até o figurino dos personagens, série Penny Dreadful, que é uma série maravilhosa também. Eu adoro essa série, que infelizmente não está na Netflix para a gente poder acompanhar, e quem não assistiu poder assistir. Eu não sei se está passando em algum lugar, se tem em algum outro lugar para assistir agora. E nessa série o Freud acaba se envolvendo quase que involuntariamente na descoberta de um assassinato, alguns assassinatos que andam ocorrendo, e aí ele acaba tendo contato com uma mulher, Fleur Salomé,
que é uma mulher que ela tem alguns distúrbios, eu vou chamar de distúrbio, mas a palavra não deve ser essa, que ela invoca um espírito antigo, e o Freud tenta, através da hipnose, resgatar ela disso tudo, e rola todo um lance de briga, de estados, que tem uma família que quer que o Estado, que a Hungria volte a ser um grande império húngaro. Então o clima nessa primeira temporada circula muito em volta disso, dessa briga. A série tem algumas pitadas de sobrenatural, que paradoxalmente seria bem diferente do lado racional, que Freud era um homem super racional, com esse lado mais sobrenatural, digamos assim, de espírito, quase uma pitada de terror, digamos assim também. Então eu achei que ficou bem legal essa mistura. Não é uma super série também, mas é uma série que dá para assistir. Eu gostei desse clima. E a Fleur Salomé, que é uma das personagens que a história meio que gira em torno dela também, dela e do Freud, com a atriz Ella Huffman, que é uma atriz que eu achei que ela tá bem no papel, tá muito bem até, que ela lembra muito a maravilhosa Eva Green, também de Penny Dreadful, inclusive fisicamente, fisionomicamente, o rosto dela lembrou muito. Eu lembrei da Eva Green de cara, que é uma das personagens principais de Penny Dreadful. É uma mulher muito bonita também, e a personagem, a Fleur, lembra muito ela. Lembra muito ela, inclusive, o lado místico que ela tem, esse lado quase que brigando no interior dela com o lado bom, o lado ruim, o lado sombrio que ela tem dentro dela. Então tem uma pitada, não sei se o diretor, que é o Marouin Crane, bebeu ali nessa fonte, pegou inspiração ali, mas eu achei basicamente que ela tem umas pitadas, lembra assim, o clima, a ambientação de Penny Dreadful e O Alienista. São duas séries maravilhosas. Se não assistiu, assiste, que vale a pena. Então, se tu for assistir Freud, não vai nessa assim, pensando, eu tô vendo muitas críticas, não tem nada a ver com Freud. Não é uma biografia do Freud, é uma história que pegaram um personagem histórico, histórico, e por ela criaram toda uma fantasia, que é uma obra de ficção, e a obra de ficção, por óbvio, é uma história, tu faz ficção, tu escreve, tu cria o que quiser, e eu achei interessante, eu até poderia pegar outros personagens e criar essas fantasias. Eu gostei desse lance de botar ele quase que um detetive sobrenatural, digamos assim, com essa pitada de Sherlock Holmes. Então, entre mortos e feridos, eu achei a história, eu gostei da série, é uma série sensacional. Mas assiste aí, confere e volta aí no canal e diz o que tu achou. E se tu já assistiu, diz aí nos comentários, deixa teu comentário pra gente saber o que tu achou, dá tua opinião. Então essa é mais uma dica do Old Pirata. Assiste a série, confere, se não assistiu, volta aqui e comenta depois o que tu achou da série. Mas o lance é esse, não vai com essa expectativa de se tu conhece, sabe um pouco de Freud e achar que é a biografia do Freud. Não é isso, pegaram um personagem histórico e através dela criaram uma ficção em volta, botaram ele, apesar de ter algumas pitadas de histórico ali, o lance até alguns exagerado, outras menos, do início de carreira dele, nos estudos, mas basicamente 90% é ficção pura. Então vai nessa sabendo que é uma história de ficção e tenta ligar com um personagem histórico, essa fantasia toda que criaram. Eu acho que deu uma série legal, vai ter uma segunda temporada pelo jeito. Era isso então, falou, valeu a companhia, se inscreve no canal, vem navegar com a gente, falou, era isso, até mais.